A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical. E antes de começar, eu queria colocar o tema da seguinte forma. Há algumas semanas atrás, o carro dos meus pais estava parado em frente à casa, estacionado, e uma pessoa veio e acertou o carro. O carro ficou completamente destruído. E aí, naquela semana, eu perguntando e conversando com ele sobre qual o tema a gente poderia abordar na escola bíblica dominical, ele falou assim: como isso aconteceu, eu só fico pensando o seguinte: acidentes. O que nós podemos dizer sobre os acidentes na vida do cristão? Não acontecem acidentes na vida do cristão? Se Deus tem um propósito em todas as coisas, o que os acidentes significam diante desses propósitos? Então, pensando um pouco nisso e também aproveitando a ideia de confiança, que é o que estamos trabalhando, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 26, verso 3. Isaías 26, 3. Diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Repetindo, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, nós estamos falando daqueles que confiam no Senhor e por isso tomam o nome de Cristo sobre as suas vidas. E ele diz que ele os conserva em paz, conserva a sua mente, conserva os seus princípios, os seus propósitos, os seus planos e conserva essa vida na paz, na segurança, que excede todas as coisas. Como isso está relacionado um pouquinho com esse tema que nós vamos tratar? Eu não quero deixar, e eu vou deixar claro, eu não quero que os irmãos pensem que tudo está determinado e então as escolhas que nós fazemos, na verdade, nós não temos opções. Nós não fazemos escolhas. Eu não vou discutir isso. Nós vamos ver sim a ótica que Deus tem versus uma ótica humana sobre princípios e propósitos. Mas eu não quero que os irmãos achem que nós não temos livre-arbítrio, porque nós cremos no livre-arbítrio. Nós cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus deu ao homem condições de escolher e as suas escolhas interferem no futuro que ele tem, ok? E pensando nisso, nós vamos abrir em Eclesiastes, né? Um texto que talvez os irmãos já conheçam até de cor, e Eclesiastes 3, capítulo 1, e vamos ler juntos o que diz lá. Então, Eclesiastes 3, versículo 1. E ele diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas, o propósito debaixo dos céus. Então, quando a gente fala aqui um tempo determinado, a gente está dizendo de um tempo certo, o tempo perfeito de Deus, para que tudo ocorra. Então, todas as coisas, na ótica de Deus, acontecem no momento certo para as nossas vidas. Na nossa ótica, muitas vezes parece que o tempo não veio no tempo adequado. Muitas vezes parece que não veio na melhor circunstância, mas Deus tem um tempo determinado, um tempo certo para atuar nas nossas vidas. E é interessante que ele diz: há tempo para todo propósito. Então, quando nós falamos sobre propósito, quando nós falamos sobre planos, quando nós falamos sobre esses acidentes que ocorrem e essas fatalidades ou surpresas que vêm no nosso dia a dia, todas essas coisas têm um propósito na ótica divina sobre as nossas vidas, que é nos aprimorar, nos aperfeiçoar e levar mais perto do que Cristo é. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 8,
versículos 5 a 7, então capítulo 8, dos versículos 5 a 7, ele diz o seguinte: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Então, quando a gente olha esse outro texto, falando sobre a própria sabedoria e comparando a questão de que se nós guardamos os mandamentos de Deus, nem o mal nos sucede, parece que a gente está falando, mas calma aí, mas esse acidente, por exemplo, que bateram num carro parado e estragaram, vai dar PT, o que isso significa se não é um prejuízo? Nós muitas vezes não entendemos no tempo e muito menos no modo de que as coisas acontecem. E esse é o grande problema e essa é a ótica humana. Versículo 7 deixa muito claro como nós somos. Nós somos dessa seguinte forma: porque não sabe o que há de suceder. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. E muitas vezes isso, a gente já discutiu em outros momentos, isso traz uma certa ansiedade, uma preocupação, porque eu não consigo controlar o que está no futuro. Só que, como ele diz que existe um tempo e um modo, ele também diz, se eu não sei como suceder, se eu não sei o que vai acontecer, eu também não sei como agir quando ele acontece. Então ele diz, e como haja de suceder? Quem lhe dará a entender? Então, como eu vou compreender todas essas coisas se eu não estou entendendo o propósito delas, se eu não estou compreendendo o porquê isso está acontecendo? Por que isso ocorreu? E muitas vezes nós nos colocamos nesta posição de questionar os porquês das coisas estarem acontecendo na nossa vida. Às vezes não sabemos e não conseguimos lembrar se fizemos algumas escolhas que nos levaram a esse problema, ou até mesmo se nós não teríamos controle nenhum sobre isso e isso ia acontecer, né? Uma fatalidade nós não escolhemos quando ela acontece nas nossas vidas. Então, diante disso, nós temos essa visão do homem, a falta do conhecimento sobre todas as coisas, do que irá acontecer. Só que Deus, ali em Isaías, diz que Ele conserva em paz a mente, tudo aquilo que está na mente daqueles que confiam no Senhor. Então, precisamos entender. E a ótica de Deus em relação a isso? Eclesiastes 3, voltando lá, versículo 15, olha como ele explica um pouco sobre o propósito de Deus e a visão de Deus sobre o que ocorre nas nossas vidas. Ele diz assim, Eclesiastes 3,15, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, quando ele descreve isso, ele está dizendo dessa ótica perfeita de Deus que conhece todas as coisas. O que é no presente, para ele, é como algo que já se passou nas nossas vidas. E o que há de acontecer também é algo que já passou e por isso ele cobra tudo aquilo que já passou. Então, a gente poderia dizer, nós somos cobrados por Deus pelo presente e pelo nosso futuro, porque isso para Deus é um passado. Isso para Deus já foi. Isso para Deus já correu. E essa é a ótica de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas, ele enxerga presente, passado e futuro. Tudo isso está nas mãos de Deus, tudo isso ele vê. Mas nós não estamos nessa temporalidade de Deus. Ao contrário, nós ainda vivemos só o dia de hoje. Nós não conseguimos viver o dia de amanhã e tudo o que nós passamos hoje, é presente. Não é passado, é o agora, ok? Então, além desse texto, eu também quero trazer um texto que está em Isaías 46, versículo 9 e 10. Então, abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas,
desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha só, quando nós olhamos para isso e vemos, na verdade, como Deus está se manifestando para nós, Ele estava dizendo para o povo que eles precisavam recordar as coisas passadas, recordar os tempos da antiguidade, ou seja, quando ainda não viviam, mas os seus pais e os pais de seus pais, porque Deus anuncia o futuro desde o começo. E essas coisas, às vezes, são complicadas de nós enxergarmos e entendermos, né? É como a figura de Gênesis 3,15. Ele já falava de Jesus e já falava da obra redentora de Cristo Jesus. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós não conseguimos entender muitas vezes que isso é o que iria acontecer. Imagine então com aquele pessoal que estava, com aquele povo que estava vivendo aquela época e é anunciado uma palavra dessa. Eles ficam imaginando, realmente não existe outro Deus, não existe ninguém que possa se assemelhar a Deus, que tenha o conhecimento de todas as coisas dessa forma, que possa realmente, verdadeiramente, anunciar o princípio e o fim no princípio, antes mesmo de que aconteça. Mas essa é a visão de Deus sobre as coisas. Por isso nós ficamos sem entender muitas vezes o que acontece na vida do homem, mas nós precisamos ter a seguinte certeza: se estamos confiados no Senhor, se as nossas vidas estão depositadas em Cristo Jesus, toda a sua vontade se cumprirá sobre a nossa vida. E por isso nós podemos viver em paz e tranquilidade, porque Deus cuida do nosso futuro, que para Ele já se foi, que para Ele já acabou, como o dia de ontem que se passou. Então, quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos compreender essas coisas, nós podemos também voltar e ver, por exemplo, Provérbios 19. Então, voltando e lendo Provérbios capítulo 19, versículo 20 e 21. Ele vai dizer o seguinte: ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, lembra, nós acabamos de ler em Isaías que o conselho do Senhor, ele permanece firme. E agora, mais uma confirmação dessa ideia de que existe no homem muitos planos, muitas coisas, muitos projetos que ele anseia realizar. Mas dentro de todas essas coisas nós precisamos ouvir o conselho de Deus, porque a palavra de Deus é algo eterno. A palavra de Deus é algo que ela é lançada com um propósito. E isso nos lembra também o texto de Isaías 55, versículo 10 e 11. Então, Isaías 55, versículo 10 e 11 diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando nós nos deparamos com isso, nós podemos ter essa certeza do conselho eterno de Deus. As palavras do Senhor a nosso respeito, todas as coisas que Ele tem falado e tudo o que Ele nos prometeu,
ele há de cumprir. Né? Esse texto é um texto bastante conhecido, esse texto é um texto que provavelmente os irmãos já ouviram mais do que uma pregação sobre ele, então eu não vou me alongar muito, mas eu quero que os irmãos se atentem a isso. É como a própria criação manifestando o que o Deus invisível faz sobre as nossas vidas. Então, ele está exemplificando para trazer a nós uma visão do que acontece com as palavras. Eu estou falando aqui, os irmãos não conseguem ver as palavras que saem da minha boca, mas os irmãos me ouvem. Da mesma forma, ele está trazendo aqui uma alusão do que é a palavra de Deus sendo lançada sobre a vida do homem. Então, nós podemos ver a natureza manifestando Deus e explicando como ele age sobre as nossas vidas. Então, no versículo 10 ele diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, a gente não vê neve no Brasil, mas em outros lugares sim, assim como ela desce e elas não voltam. Então, a chuva tem um único sentido, a neve tem um único sentido, ela só cai. Ela vem de cima até a terra. Então, ela vem do alto até nós. Da mesma forma, ela vai vir para um propósito, regar a terra e fazer ela produzir. Então, ele vem molhar a terra para que haja, então, a condição, né, do plantio e depois do seu crescimento, né, e que nós possamos colher. Então, fazer produzir e brotar e dar essa semente àqueles que são seus semeadores e dar o pão àquele que come. Então, um ciclo natural. É plantado, a terra é regada, ela então produz a sua semente e dessa semente depois nós produzimos o pão, o alimento e trazemos o alimento à nossa vida. Da mesma forma é a palavra de Deus, que é lançada por Deus sobre a terra dos nossos corações, para então, no tempo determinado, depois que as coisas vão acontecendo, depois que nós vamos preparando esse nosso coração com a palavra do Senhor, trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas, então a terra do nosso coração vai sendo dado esse alimento, esses nutrientes, essa água que vai gerar vida e vai fazer brotar e vai fazer produzir e vai nos dar semente, porque nós somos, como semeadores, enviados a este mundo para lançar a semente de Deus, falar das boas novas e mostrar e dar o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, às outras vidas para que elas se alimentem também. Então, existe uma vontade de Deus, existe um propósito de Deus para todas as palavras que Ele manda para as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos estar sempre refletindo, meditando, que é uma coisa que diz o Salmo 119, versículo 27. Salmo 119, versículo 27. Olhem o que o texto diz. Ele diz assim: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus seguir os seus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então, eu li do versículo 27 ao 32. E quando nós vemos esse salmista falando dessa maravilha da palavra de Deus e do conhecimento de Deus e daquilo que Deus tem, ele fala que ele precisa entender os preceitos de Deus.
E aí nós podemos também, em outras versões, dizem os propósitos de Deus. Em outros lugares dizem a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso, para que nós possamos meditar e para que nós depois possamos falar as maravilhas que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Outro texto, Romanos 8, 28, também é um texto bastante conhecido. Então Paulo, quando escreve a carta aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 8, verso 28, ele diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Então, repetindo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, essa é uma certeza. E aí, quando a gente falou de promessas no domingo, não esse, alguns domingos atrás, aí a gente tem também esse texto como uma verdade bíblica, como uma palavra do Senhor. Então pode ser encarada também como uma promessa de Deus para nós. Sabia que todas as coisas que acontecem segundo a ótica e o propósito de Deus, elas ocorrem para o bem das nossas vidas. Já parou para pensar nisso? Tudo o que já ocorreu na sua vida, ele tem um propósito e ele te leva aonde você está hoje. Ele formou a pessoa que você é hoje. Eu conversava mais cedo com a minha esposa nisso, enquanto estávamos indo a um lugar, em que tudo aquilo que ocorreu, e muitas vezes nós ficamos pensando assim, nossa, se eu voltasse no passado, talvez eu teria mudado isso ou aquilo, mas se nós mudássemos, nós não chegaríamos em quem nós somos hoje. Nós chegaríamos em alguém que seria um pouco diferente de nós hoje. Né? Porque todas as situações, Deus utiliza para moldar as nossas vidas, o nosso caráter e nos conduzir à sua vontade, e nos conduzir ao seu propósito, e nos levar ao conhecimento da sua palavra e de quem Ele é. Então, nós precisamos parar de querer olhar para trás e falar assim, não, mas essas coisas eram muito ruins e isso aí não deu para tirar nenhuma lição de bom. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus está trabalhando para que a sua vida seja moldada através de todas as situações. E Ele reverte o mal em bem. Ele reverte tudo aquilo que é maldição em bênção. Né? Porque quem é bendito do Senhor é bendito para sempre. E aqueles que abençoarem serão abençoados. Né? Isso aí é uma promessa que Deus falou para a vida de Abraão. E nós, como filhos de Abraão, pela fé, também temos essa promessa de Deus sobre as nossas vidas. E trata de uma bênção dada por Deus. Ok? Então, acidentes, propósitos, como nós precisamos encarar isso? Nós precisamos seguir aquilo que Deus tem para nós. Qual é a sua vontade para nós? Qual é o seu propósito para nós? Qual é o interesse de Deus para nós? E nós precisamos descansar em tudo isso. E aí eu me lembro, para fechar, de um último versículo que também os irmãos conhecem. Salmo 37. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 37. Versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando nós estamos falando dessa confiança, quando nós estamos falando dessa certeza que o Senhor conserva em paz a mente
e os propósitos de todos aqueles que confiam nele, a pergunta é: qual é a nossa atitude diante disso tudo? Eu olho as coisas que estão acontecendo na minha vida e culpo outras pessoas. Eu olho o que está acontecendo e começo a dizer: Deus, me explica qual é o teu propósito, me leva a entender a tua verdade, me leva ao conhecimento que o Senhor quer para mim nesses dias, através disso, o que o Senhor quer trabalhar. E aí nós precisamos fazer o que este salmo diz: entregar ao Senhor todas as coisas e confiar. Entregar ao Senhor o nosso futuro, porque de fato Ele é quem conhece o nosso futuro, Ele conhece tudo aquilo que nós ainda faremos. Confiar, depositar a nossa segurança, ter certeza que Ele é o único que pode todas as coisas e que pode trabalhar nas nossas vidas e nos conduzir a sermos tão perfeitos quanto Cristo Jesus. Tendo essa certeza, Ele tudo fará. Toda a sua vontade, toda a sua palavra, tudo aquilo que Ele empenhou, Ele mesmo trabalha para que seja concretizado nas nossas vidas, para que se realize nas nossas vidas. Então, quando vemos isso e olhamos aquela pergunta, será que existem acidentes na vida de um cristão? Nós podemos encarar que sim, eles ocorrem, mas existe todo um propósito de Deus sobre essas ações. Mas não tire nunca a sua escolha disso. Então, existem coisas que nós mesmos plantamos e nós colheremos, e isso Deus tem permitido sobre as nossas vidas. Mas se nós quisermos verdadeiramente viver de uma forma em que a paz do Senhor reine sobre as nossas vidas, e isso vai independer da situação, como nós lemos, e eu vou ler de novo para fechar, em Isaías 26, então nós precisamos ter essa certeza de entregar tudo diante de Deus, confiar no Senhor e crer que Ele fará aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas, nos capacitando para tomar as decisões corretas, nos dando condições para melhorarmos, nos dando condições para aplicarmos a nossa fé, nos dando condições para demonstrarmos um amor maior que o nosso próprio amor, um amor de Deus derramado sobre as nossas vidas, nos dando também da sua palavra para nós lermos, meditarmos, guardarmos nos nossos corações para que ela seja a semente a ser lançada no futuro, no momento de dificuldade, nós apegarmos à palavra do Senhor. Tudo isso são condições que nós precisamos aproveitar da melhor forma possível para então recebermos de Deus o fim que Ele tem planejado para nós. E aí, Isaías 26, como eu falei, para a gente fechar, 3, ele diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, guardem esse versículo, é um versículo simples de decorar, né? Tu conservarás em paz aquele que tem aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então guardem isso, meditem nisso, tenham essa certeza. Nossa mente pode estar em paz com todas as coisas que ainda ocorrerão quando nós estivermos com os nossos planos, projetos e sonhos entregues diante do altar do Senhor. Fazendo sim as nossas escolhas, mas buscando fazer elas da melhor forma possível. Buscando ao Senhor nos momentos de dúvida, porque nós não conseguimos saber o que vai suceder, mas o Senhor tudo sabe. Ele sabe o nosso presente, Ele sabe o nosso passado e Ele sabe o nosso futuro. Então, que nós possamos buscar ao Senhor,
que nós possamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, tendo a certeza de que Ele está no controle, Ele vai à frente e todas as coisas cooperam juntamente para o bem de nós que amamos ao Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, no nome de Jesus Cristo. Amém.